E hoje começamos uma nova série de mensagens, uma série curta, 3 mensagens, que é baseada no capítulo 17 do Evangelho de João. Esse capítulo 17, todo ele, nos apresenta uma oração intercessória de Jesus. E como a intercessão é uma função sacerdotal, essa oração também é conhecida como oração sacerdotal de Jesus. Ela foi proferida por Jesus ao final da última ceia, no cenáculo, onde Jesus se reuniu com seus discípulos na noite em que foi preso, em que eles participaram da ceia da Páscoa judaica. E eles estavam ali juntos, e como iremos nos lembrar e participar juntos ao final aqui da mensagem, eles ali foram mais uma vez alertados por Jesus para o fato de que ele era o Cordeiro de Deus. Assim como na Páscoa judaica um cordeiro era morto, o sangue desse cordeiro era aspergido nos umbrais das portas, e aquela família se alimentava daquele cordeiro, e depois eles comiam os pães sem fermento, que representavam a saída deles do Egito, e depois bebiam do cálice da aliança com Deus, aliança no sangue do cordeiro, pelo sangue do cordeiro. Ali Jesus partiu o pão e disse que aquele pão era o corpo dele seria o pão, assim como ele seria o cordeiro, e assim como aquele cálice que seria passado por ele, seria o cálice da nova aliança. Não mais uma aliança no sangue de cordeiros, mas uma aliança no sangue dele, uma aliança eterna, de uma vez por todas, que não precisava ser repetida mais. Ali teve início a fase final, na qual estamos vivendo, da vontade de Deus para a sua criação. E depois dessas várias interações, e ao longo daquela noite, Jesus proferiu vários discursos, que vão de João 13 a João 16. E ele conclui esse momento com a oração que nós utilizaremos como fonte dessas 3 mensagens. Meus irmãos, interessante notar que Jesus era um homem de oração. Nós vemos os evangelhos dizendo várias vezes que Jesus se afastava, às vezes à noite, muitas vezes de madrugada, se afastava e ia para um local separado para ficar sozinho orando com Deus. Ele era o Filho de Deus e ele saía para buscar mais intimidade com o Pai. Imagina nós também precisamos orar. No Sermão do Monte, Jesus nos ensinou um roteiro de oração. Aquilo que nós devemos colocar diante de Deus nas nossas orações, e esse roteiro costuma ser conhecido como a oração de Jesus, ou a oração que Jesus nos ensinou, ou a oração do Pai Nosso, porque ela começa com Jesus justamente apresentando a parte do reconhecimento de quem é Deus. É o nosso Pai, Pai Nosso que estás no céu. Mas essa oração, ela também pode servir para nós de orientação, porque é a maior oração de Jesus registrada nos evangelhos. Certamente ele fez orações maiores nessas noites em que ele passava nos montes, mas não foram registradas. Ele fez essas orações sozinho, mas essa foi. Então ela tem muitas lições práticas para nós, que nós podemos e devemos buscar aprender
e efetivamente praticar. Você não pode praticar algo que você não conheça. Mas não adianta você conhecer algo se você não praticar. Fica vazio, porque absolutamente nada é um fim em si mesmo. Nem uma oração. Nós não oramos pela oração. Nós oramos pelo que nós esperamos alcançar com a oração. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Se você quiser depois se aprofundar nessa missão sacerdotal de Jesus, intercessória de Jesus, o autor da carta aos Hebreus, nos capítulos 7 e 8, ele apresenta essa missão de Jesus como sumo sacerdote. O sacerdote mais importante, aquele que entra no Santo dos Santos no dia do perdão para interceder pelo povo. Lá você tem toda uma descrição detalhada do que significa espiritualmente essa missão intercessória de Jesus. Em uma série passada, não muito distante, nós justamente apresentamos essas 3 missões de Jesus, as 3 funções de Jesus: rei, sacerdote, profeta. Mas hoje olharemos para essa oração específica. Sim, uma oração intercessória, sacerdotal. E na véspera do sacrifício de Jesus. Tudo bem que ele ainda não estava humanamente ansioso e angustiado, como vemos ele ficando logo depois, quando saiu do cenáculo, após essa oração, foi para o Monte das Oliveiras, e aí ele fez aquela última oração dele, em que ele pede ao Pai para, se possível, se for segundo a vontade do Pai, aquele cálice de sofrimento fosse passado, mesmo sabendo que não haveria como. Mas a humanidade de Jesus clamava por escape, como nós devemos clamar, sem dúvida. Não devemos nos submeter a circunstâncias sem clamar ao Senhor, sem pedir pelo livramento do Senhor. Deus não nos chama para nos deixarmos levar pelas circunstâncias. Ele nos chama para interagirmos com Ele diante das circunstâncias. O que Deus nos pede não é resignação. É a vida, é a vida. Não, o que Deus nos pede é fé. Que mesmo no meio da tempestade, o Senhor está conosco. E nós precisamos clamar ao Senhor. Jesus está fazendo isso. E ele clama nessa oração dele por 3 segmentos, 3 alvos. É uma oração estruturada. O primeiro segmento, o primeiro alvo da sua oração é por si mesmo. É a que veremos hoje, que vai do versículo 1 ao versículo 5, e veremos de que maneira, mas como que a oração de Jesus por si mesmo pode me acrescentar algo? O que essa oração pode me acrescentar? É o que nós veremos hoje. A parte seguinte, que vai do versículo 6 ao versículo 19, em que Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles que já são discípulos do Senhor, e portanto se aplica mais diretamente a nós, aí a gente até entende, ele está orando pelos seus discípulos, tem muito a ver comigo, que já sou discípulo. E a terceira parte, do 20 ao 26, em que ele ora por aqueles que crerão, de certa forma também se aplica a nós, porque quando ele proferiu a sua oração, nós ainda não existíamos, ainda não críamos, mas ela também se aplica às pessoas por quem nós temos intercedido, que ainda não creem, mas que nós queremos muito que passem a crer. Então ela também se aplica a nós dessa forma. Então ele nos ensina a orar, não apenas
lá no Sermão do Monte, no Pai Nosso, mas nessa oração ele também nos ensina a orar. Ele prioriza a glória de Deus, ele prioriza a proteção e santificação dos irmãos, a unidade da igreja, o testemunho que cada um de nós deve dar. São conceitos que estão embutidos nessa oração, nessas 3 partes da oração. E diferente da oração do Getsemane, que é uma oração muito angustiada, nessa oração nós vemos confiança, muita certeza da parte de Jesus de que as coisas aconteceriam como era da vontade de Deus e que a vitória já estava garantida. Independente do que viria a acontecer, não havia dúvida, você não percebe dúvida alguma na oração de Jesus. E ele já começa glorificando ao Senhor, mesmo antes da consumação da vontade de Deus. Ele ainda não tinha sofrido, morrido, muito menos ressuscitado, mas já glorificava ao Senhor por aquilo que ele faria. E isso nos dá uma janela muito rara para o coração de Jesus. A gente vê que Jesus era um cara muito, como homem, não podemos nos esquecer que ele era Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele se esvaziou da glória de Deus, mas ele não deixou de ser Deus, perfeito. Mas ele também era humano. É um dos grandes paradoxos, mistérios do cristianismo, é essa dupla natureza de Jesus, homem e Deus simultaneamente, perfeitamente homem, com todo o sofrimento que um homem pode sentir, e perfeitamente Deus, com toda a pureza que só Deus pode ter. Então, homem e Deus. E o outro grande paradoxo é a Trindade, que tem muito a ver com isso também. Jesus, que é um com o Pai e com o Espírito, clama ao Pai e pede pelo Espírito, que venha o Espírito para nos convencer daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava pedindo ao Pai. Então, é uma oração, no conjunto dela, muito rica, muito rica. E por isso eu gostei tanto da sugestão do Anderson que fosse um dos temas das nossas mensagens. Ok? Então, portanto, vamos à primeira parte da oração. Jesus ora por si mesmo e ele começa dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Mas aí eu te pergunto, depois dessa introdução aqui, qual, na sua opinião, seria uma aplicação prática de uma oração em que Jesus começa dizendo: glorifica o teu filho? Jesus, o próprio Jesus, ele está orando a Deus Pai por ele. De que maneira, pense um pouco nisso, de que maneira isso pode se aplicar à sua vida? Como? Vou dar uma dica. Como você identifica Jesus? Quem é Jesus para você? Uma vez me perguntaram por que na Igreja Católica Jesus está na cruz e na Igreja Protestante, de uma forma geral, Jesus não está mais na cruz. Por que essa diferença? E para tentar tornar curta uma resposta longa, a dinâmica da missa é muito diferente da dinâmica do culto evangélico. Porque eu sei que está se tornando parecida, mas teologicamente é muito diferente. Por quê? Porque a missa católica é o sacrifício de Jesus de novo. O que, na minha modesta opinião, e eu volto a dizer, eu não sou teólogo,
Eu estudei teologia, mas eu não sou teólogo, eu sou historiador. Na minha modesta opinião, é antibíblico. Você dizer que Jesus está sendo sacrificado de novo, porque a missa é isso. A Eucaristia é isso. O vinho e a água se tornam o sangue de Jesus. É a transubstanciação. E o pão se torna a carne de Jesus. Ainda que pela fé. Mas o fato é que é uma afirmação teológica. Por isso que ele tem que estar de corpo presente. Essa é a explicação. Se você perguntar para várias pessoas na Igreja Católica, provavelmente eles não saberão te dizer isso. Porque eles não estudam teologia. Não estudam doutrina. Muitos padres também não sabem isso. Vejam, nós cremos que Jesus morreu uma única vez e não morre de novo. Ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus e lá à direita do trono de Deus permanece intercedendo por você e por mim eternamente até a consumação deste século em que vivemos, século não cronológico, tá? Por favor, espiritual. Meus irmãos, não tem porquê sacrificar Jesus de novo. Da mesma forma que não tem porquê você se batizar de novo quando peca e se arrepende. Você só se batiza uma vez. Não tem que se batizar de novo. Tem que se arrepender todas as vezes que pecar. Sim, claro. Você não só se arrepende uma vez. Não, você deve se arrepender todas as vezes que pecar. Mas você não vai se batizar de novo. Então o que a gente está fazendo aqui na ceia? Nós estamos nos lembrando. É um memorial. Façam isso em memória de mim. E não reproduzam o meu sacrifício. Não foi isso que Jesus falou. Então, essa é a nossa posição. Respeito quem pensa diferente. Não estou aqui para dar lição para ninguém. Mas você que está caminhando conosco, precisa entender que é assim que a gente pensa. E é por isso que, na nossa visão, você é convidado a participar deste memorial, mesmo se você não fizer parte desta igreja. Há outras igrejas evangélicas que já interpretam de outra forma e restringem a participação neste memorial a quem faz parte daquela denominação ou daquela igreja local. Então, é a ceia restrita a quem é da denominação ou a ceia ultra restrita a quem é da igreja. Inclusive, algumas igrejas mais antigas, o momento da ceia, justamente para que quem não for membro da igreja não participe, é feita numa sala ao lado, é separado. Ok, eles têm os motivos deles para isso. Nós não entendemos dessa forma. Então qualquer um pode participar? Se você não crê, é suco de uva e biscoito. Ainda que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, tenha dito que as pessoas que participam desse memorial de forma indigna podem sofrer consequências espirituais. Mas o que é participar de forma indigna? É você não entender o que você está fazendo? É uma criança, meu Deus, vai ser amaldiçoado. Não, não é isso. Na minha percepção, não é isso. Participar de forma indigna é você saber que está em pecado e não se arrepender. Não fazer o autoexame. Não buscar no Senhor o perdão para aquela situação que você está vivendo. E a força para mudar. Isso, na minha concepção, e óbvio que eu não estou sozinho nisso, eu não invento nada, essa percepção nos leva a crer que
é fundamental você fazer o autoexame, a autoanálise. É o que Paulo diz: portanto, examine-se o homem, o ser humano, a pessoa, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Havendo alguma coisa que o Espírito Santo revelar para você, peça perdão a Deus. É isso. E neste memorial, você tem a oportunidade de ser transformado. A mensagem não é sobre isso, mas o momento foi adequado. E essa explicação surgiu da minha pergunta sobre a forma como você identifica Jesus. Você olha para Jesus e vê o Jesus na cruz, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os pecados do mundo, ou você olha para Jesus e vê o Jesus glorificado, que voltará nas nuvens, cercado com os seus anjos. Qual é o Jesus que você enxerga quando você olha para ele? Isso é muito importante. E ao lermos essa oração, que começa com Jesus falando: glorifica o teu filho, é uma indicação para nós, que nós precisamos, sem nos esquecermos do sacrifício de Jesus, afinal de contas somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, graça de Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, sim, é verdade, mas Ele não precisa morrer de novo. E Ele está em glória do lado do Pai. Na minha opinião, e baseado na oração que Jesus está fazendo aqui, Ele está nos conclamando a olhar para Ele como o Filho de Deus glorificado. Olhar para Jesus e ver o Rei, o Senhor, porque se você só enxerga aquele que morreu por você, Jesus é apenas Salvador. E você não tem que se submeter a um Salvador. Mas quando você olha para Ele e vê o Rei, o Senhor, aí você tem que se submeter a Ele. Ele manda, Ele tem o poder. A Ele foi dado todo o poder, nos céus e na terra. E ao nome de Jesus, está nesse nome concentrado todo o poder. Por isso que quando nós somos confrontados com alguma manifestação demoníaca, não falamos em nosso nome, que não tem poder nenhum. Falamos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Mas se tem poder, por que a gente não se submete? Por que os muçulmanos conseguem se submeter e nós não? Porque Islã significa submissão, não significa paz. Tal? Se você ouviu essa história de que é a religião da paz, por favor, esquece. É a religião da submissão. Paz você vai ter se submeter. Se você não se submeter, você vai ter os 7 palmos. Ponto. Tá? Estou falando da religião, não das pessoas. Pessoas são pessoas, cada pessoa pensa de um jeito. Mas a religião não é de paz, é de submissão e de expansão. É só ler. Só ler o que está acontecendo que você vai ver. Então, meus irmãos, muito se fala de salvação, sim, mas nós precisamos, para buscar o equilíbrio, também ter em mente que Jesus é o Senhor. Então, a primeira aplicação prática dessa oração é nos lembrarmos que Jesus já foi glorificado pelo Pai, a pedido dele mesmo. Então, imediatamente em seguida, o que Jesus diz? Por que ele está pedindo para ser glorificado? Na segunda metade do versículo 1, vou ler do início. Depois de dizer isso, aquela
conversa adiante. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Para quê? Para que o teu filho te glorifique. Olha só, todos nós devemos orar pedindo a Deus aquilo que nós julgamos necessário para as nossas vidas. Mas com que propósito? Para eu ser atendido. Ok, e aí? E daí? E daí? Quando nós clamamos ao Senhor, o nosso propósito último não deve ser o nosso próprio benefício. Senhor, me abençoa com um emprego novo. Beleza, você deve pedir sim para um emprego novo. Mas não é para ficar no emprego e acabar ali. Não, é para glorificar a Deus. Deus te dá um emprego novo porque Ele te ama, sim, mas porque Ele quer que você o glorifique por ter sido atendido. Jesus chegou para Deus e falou: Pai, glorifica o teu filho. Para quê? Para que o teu filho te glorifique. A motivação de Jesus não foi egoísta. Não foi para a glória dele mesmo, foi para a glória do Pai. Então a oração dele não foi um fim em si mesmo, mas um meio para glorificar ao Pai. Quando você pedir algo a Deus, tenha isso em mente. Que o que você está pedindo a Deus não é um fim em si mesmo. Tem um propósito maior, que é você glorificar a Deus na sua vida. E aí eu garanto a você que você receberá mais respostas de Deus. Porque se a gente não flui o que Deus fez em nossas vidas para servir de testemunho para outras pessoas, nós estamos retendo a bênção. Como naquela passagem em que a viúva de um profeta foi buscar o profeta Eliseu e disse: olha, o meu marido morreu, ele era um dos teus profetas e eu estou passando necessidade, eu vou ter que vender meus filhos como escravos. É isso mesmo? A gente vai ser abandonado mesmo? E aí o profeta disse: o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então junte várias panelas, utensílios e comece a derramar. Você vai enchendo, porque enquanto tiver panelas, utensílios para você encher com azeite, o azeite não vai parar de fluir. E aí depois você vai, vende o azeite, paga suas dívidas e segue a sua vida. E assim foi. Enquanto tinha um utensílio que pudesse ser enchido com azeite, o azeite não parou de fluir. E o azeite, meus irmãos, é uma representação do Espírito Santo, das bênçãos, do fluir das bênçãos de Deus na sua vida. Se você é abençoado e segura contigo, para ali, bloqueia. Se você deixa fluir, continua fluindo. Eu sei que algumas igrejas têm usado essa passagem de uma forma meio distorcida, tá? Com segundas intenções. Mas eu estou aqui falando porque é o que o texto nos ensina. É para a glória de Deus que devemos pedir que o Senhor nos atenda nos nossos pedidos. Essa deve ser a nossa modificação, nossa motivação. E ao pedirmos as coisas para Deus, não para a nossa própria glória, nós conseguimos evitar o pecado predileto do diabo, a vaidade. A vaidade. Lembra daquele filme, O Advogado do Diabo? Al Pacino e Keanu Reeves? Ao final do filme, vou dar um spoiler, tá? Ao final do filme, o diabo, que é o Al Pacino, representado pelo Al Pacino, ele chega e diz: vaidade, meu pecado preferido. Nós somos naturalmente vaidosos, alguns mais, outros menos. Mas quando nós entregamos a glória para Deus, isso anula o poder da vaidade sobre nós. Por isso que eu te pergunto,
Qual a sua motivação quando você pede algo para você mesmo? A oração de Jesus não foi egoísta. Ele não buscou os próprios interesses, ele buscou glorificar o Pai. Como eu disse, lá à frente ele disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, lá no Jardim das Oliveiras. E qual o propósito de Deus em Jesus? Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele está pedindo que Deus Pai o glorifique, para que ele possa glorificar ao Pai, porque ele recebeu autoridade sobre toda a humanidade, para que, olha só, a sequência lógica, a concatenação lógica da oração de Jesus. Para quê? Para que ele, tendo todo o poder, possa conceder a vida eterna a todos o que o Pai lhe entregar. A sequência é perfeitamente lógica. Conceder salvação, vida eterna, essa é a essência da intercessão sacerdotal que ele está fazendo ali. Em Hebreus, eu citei que o conjunto, a ideia, a explicação do que é a oração sacerdotal, de como Jesus, ele representa o sumo sacerdote, está lá em Hebreus 7 e Hebreus 8. Vejam, Hebreus 7, 25, não precisa abrir não que eu vou ler, só um versículo. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O autor da carta aos Hebreus está explicando exatamente o que Jesus acabou de pedir. Ele pede a glória do Pai, para que ele glorifique o Pai, glorifica o Pai, levando pessoas à salvação, à vida eterna. E nós sabemos do que precisamos ser salvos, do poder do pecado. Mas aí eu te pergunto, e para quê? Hoje você está cheio de jogo de palavras, hein? Por que você está assim hoje? Para que você está assim hoje? Para que você é salvo? Do que, você já sabe, é do pecado. Mas para quê? Com que propósito? Ah, não, já fui salvo, tá bom, não tem mais propósito nenhum. Ah, com Deus não funciona assim não, gente. É só olhar na natureza. Tudo na natureza tem um propósito. E a sua vida também tem. Deus tem um propósito para a sua vida. Não está aqui de passagem. Você não é turista. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não estou sendo determinista não, tá? Não estou sendo determinista. É uma negociação que Deus faz na soberania dele com o livre-arbítrio que ele escolheu te dar. Eu, se fosse Deus, jamais teria dado livre-arbítrio para as pessoas. Mas, como eu não sou Deus, né? Deus deu livre-arbítrio para a gente. Então, e ele, que é a pessoa grande na sala, ele sabe como lidar com isso. Eu não saberia. Mas você já parou para pensar nisso? Para que ser salvo? O que vem a partir daí? Aí vem o versículo 3. Bacana, né? O texto explicando a si mesmo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, vida eterna não é apenas viver para sempre. Não, viver para sempre é conhecer o Pai e o Filho. Mas conhecer não é só aquela compreensão intelectual, é manter um relacionamento íntimo e transformador com Deus e com o Filho, Jesus, por meio do Espírito Santo. E é nessa hora que eu sempre me lembro do versículo, dos 3 versículos mais assustadores da Bíblia, na minha opinião. Já falei aqui e vou falar de novo, para de repente um dia você guardar.
Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, qual o dia? Dia do julgamento. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Como assim? Deus não é onisciente? Como é que ele pode não conhecer alguém? É claro que ele sabe quem nós somos, ele sabe quem são essas pessoas. O que ele não tem com elas é intimidade, porque o conhecer na mentalidade oriental é ter intimidade. Tanto que o verbo hebraico para ter relações sexuais é o mesmo verbo para conhecer algo. Só que a nossa mentalidade é trabalhada dentro de uma visão de mundo grega, da filosofia grega, do logos, do conhecimento intelectual, e não da intimidade, que é a mentalidade hebraica. Até teve um grande teólogo, Tertuliano. Tertuliano, ele dizia assim, o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Ele disse isso do ano 200 e pouco. O que o cristianismo tem a ver com a filosofia? Porque naquele momento estava havendo uma influência muito grande do pensamento filosófico platônico no cristianismo. E no pensamento filosófico platônico, a matéria é má, é dualismo. A matéria é má e o espírito é bom. Então, nada que esteja sob a forma de matéria pode ser bom. Portanto, Jesus jamais poderia ter se tornado homem, no pensamento deles. É uma ilusão. Jesus, homem, é uma ilusão no pensamento neoplatônico. E era a grande heresia que estava disputando lá o controle das pessoas no cristianismo, e aí Tertuliano soltou essa. Enfim, depois lá nas aulas, perguntem mais ali para o Helder, que ele vai trazer mais noções sobre isso. Nunca os conheci. Então, Jesus não morreu por você para que você viva para sempre de boa, para ser feliz para sempre. Não. Jesus morreu por você para que você o conheça e tenha um relacionamento com ele eternamente, que começa aqui. Se você não tem um relacionamento com ele aqui, você não vai ter um relacionamento com ele na eternidade, simples assim. Se você não quis ter um relacionamento com ele aqui, Deus não vai impor a você viver com ele para a eternidade. Não quis viver comigo aqui, você não vai viver comigo depois. Eu vou te poupar da minha presença. E o inferno é isso, é viver eternamente, sabendo, que aí não haverá mais dúvida, sabendo que você está longe de Deus. Esse é o inferno, ter que conviver só com você mesmo pela eternidade, né? Insuportável. De repente você se ama de tal maneira que acha que vai conseguir viver só com você para a vida inteira. Eu acho melhor você pensar 2 vezes. Como é que tem sido o seu relacionamento com o Pai? Eu te pergunto. Eu muito me envergonho do pouco tempo que eu dou para Deus. Eu me envergonho. Eu me envergonho. Quando eu consigo me conectar, principalmente quando eu tenho contato com a natureza, cada um tem o seu estilo, tá? Tem gente que tem que se trancar dentro de um quarto escuro, ficar de joelho num quarto escuro. Cada um encontra o seu jeito. O meu jeito é andando na natureza. Aí eu me conecto com Deus e aí eu sinto vergonha. Porque é tão bom estar com Deus, por que eu não faço mais? Sabe? O fruto desse relacionamento é a glória de Deus. Versículos 4 e 5, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo
existisse. Todo o ministério de Jesus aqui na terra, seus sinais, ensino, obediência, tudo visava a glorificação do Pai, por meio do Filho, para que toda a criação pudesse abrir seus olhos para essa realidade. Naquele momento, estava próxima a consumação da obra que Deus tinha dado a Jesus. E ele pediu para que fosse restaurada a condição prévia dele. Porque para que Jesus pudesse vir como homem, ele teve que se esvaziar da sua glória. E ele estava pedindo ao Pai que, uma vez consumada a obra, ele pudesse ser restaurado à sua condição de filho unigênito do Pai, ao lado do Pai, eternamente do lado do Pai. E aí nós completamos os ensinamentos que uma oração de Jesus por si mesmo podem nos apresentar. Porque foi justamente, ele estava ali pedindo para ser restaurado na sua glória, e porque ele se humilhou. E aí nós temos lá em Filipenses, por favor, avance a sua Bíblia até Filipenses. O grande exemplo de Jesus, de como Jesus viveu entre nós e como devemos procurar viver entre nós também. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem de Paulo explica uma boa parte da oração intercessória de Jesus por si mesmo. E não apenas explica, mas nos mostra uma aplicação dela para as nossas vidas. E aí eu lhe pergunto, como você tem aplicado o princípio da humildade de Jesus à sua própria vida? Então, concluindo, Jesus orou por si mesmo. Como aplicarmos isso à nossa vida? Como você identifica Jesus? Foram as questões que eu apresentei para você aqui, para você meditar nelas enquanto participamos da ceia do Senhor, ou antes, na verdade, né? Enquanto distribuímos os elementos da ceia do Senhor, eu vou apresentar aqui 4 questões para você se questionar, para você se autoexaminar. Como você tem identificado Jesus na sua vida? Ele é só o seu Salvador ou ele também é o seu Senhor? Quais têm sido as suas motivações ao orar por si mesmo? Você só pensa na sua necessidade ou você também tem pensado na glória de Deus? Você tem dado testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida? E como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Como tem sido?
Você tem buscado intimidade com Ele ou você o conhece de ouvir falar? Finalmente, você tem aplicado o princípio da humildade na sua vida? Você tem se esvaziado dos seus direitos e vontades para se submeter à vontade do Pai para você? Pense em cada uma dessas questões. Eu sei, é difícil pensar em 4 questões ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo, eu creio, ele vai enfatizar naquilo que você deve pensar agora. E aí, você vai receber os elementos, você vai ficar meditando nisso, enquanto ouvimos mais esse cântico, e então vou orar, e nós iremos compartilhar desse momento juntos.